Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 12, que diz assim: E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. O presente versículo pode ser dividido em três partes. Geralmente trata-se da parte A, parte B e parte C do versículo. Na parte A do versículo, temos os olhos de Jesus Cristo aqui, na sua parousia, na sua manifestação, na vinda de Jesus Cristo, literalmente dita. Então, a parte A vai mostrar os seus olhos como chama de fogo. É a mesma visão dos olhos como chama de fogo que o apóstolo João teve no livro de Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 14. Lá, Jesus já se apresentou a ele com os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo dá uma ideia que ninguém escapa da presença divina. Isso mostra a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Na parte B do versículo, nós vemos que sobre a sua cabeça havia muitos diademas ou coroas reais. Olha, eu aconselho você a dar uma lida no livro de Zacarias, capítulo 6, do versículo 19 ao 15. Lá tem a visão do que se chama de renovo. E sabemos também que Jesus Cristo restaurará, fará novo todas as coisas. Será também o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 1 até o 10, onde mostra paz em todos os reinos, inclusive no reino animal. Vimos nos vídeos anteriores que o dragão de Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, ele possuía 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas, 7 diademas. Vimos também que o anticristo, em Apocalipse, capítulo 13 e versículo 1, ele possuía 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Aqui nós vemos Jesus com vários diademas, com várias coroas. Ou seja, o apóstolo João conseguiu contar as coroas do dragão e as coroas da besta, do anticristo. Mas as coroas de Jesus não foi possível contar, foi várias coroas. Temos também um fato histórico, quando Ptolomeu adentrou triunfante em Antioquia, ele portava 2 coroas. Uma das coroas era para mostrar o seu poder no Egito, e a outra coroa era para mostrar o seu poder na Pérsia. As 2 coroas representavam autoridade nos 2 países. Mas o que mais nos impressiona como cristãos, como servos do Senhor Jesus Cristo, é quando falamos nas suas coroas. Não podemos esquecer que foi-lhe dado uma coroa de espinho colocada sobre a sua cabeça. Agora, naquele momento em que ele estava se doando, se fazendo pecador, naquele momento de sofrimento, de humilhação, agora ele volta na sua vinda, no Apocalipse 19, mas não com uma coroa de espinho, mas com várias coroas sobre a sua cabeça. E a parte C do versículo diz que ele tinha nome, em algumas traduções, nomes que ninguém sabia, senão ele mesmo. Olha, Jesus Cristo na Bíblia, ele teve vários nomes. Primeiramente, se o texto bíblico diz que ninguém sabe senão ele mesmo, teremos que aguardar esse dia para sabermos o nome dele. Não existe historinha de ninguém ficar inventando por aí que Deus revelou o nome, que está não sei aonde. Não, ninguém sabe o nome. O apóstolo João não sabia, ele não conseguiu ver e ninguém sabe.
nós temos que ser humildes o suficiente para falar: não sabemos, ninguém sabe o nome. Podemos ter alguma ideia de alguns nomes, mas não podemos afirmar com certeza que nomes são esses. E se Deus não revelou para o apóstolo João, não vai revelar para mim. Mas só para nos alimentar espiritualmente, Jesus teve vários nomes durante toda a Bíblia. Eu separei alguns, os mais comuns. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, diz que ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, ele será chamado de Jesus. No livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele é chamado de Emanuel. No livro de Mateus, capítulo 21, versículo 11, ele é o profeta. No livro de Mateus, capítulo 20, versículo 31, ele é chamado de filho de Davi. No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55, ele é chamado de filho do carpinteiro. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, ele é chamado de filho do homem. Em Lucas capítulo 1 e versículo 32, ele é chamado de filho do Altíssimo. Em Mateus capítulo 16, versículo 16, ele é chamado de filho de Deus. Em Lucas capítulo 4, versículo 22, ele é chamado de filho de José. Em Marcos capítulo 6 e versículo 3, ele é chamado de filho de Maria. Em João capítulo 4, versículo 42, ele é chamado de Salvador do mundo. Em João capítulo 1, versículo 22, ele é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro de Apocalipse capítulo 5, versículo 5, ele é chamado de o Leão da tribo de Judá. E agora nós temos aqui o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores recebendo nome de vitória, nome de poder eminente, um nome que é sobre todo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é claro que ele teve também nomes ruins da Bíblia. Ele foi chamado de endemoniado quando dizia que ele expulsava demônio por espírito de Beelzebul. Ele foi chamado de glutão e de beberrão. Ele foi chamado também de falso profeta, mas nós sabemos pelo texto que terminamos de ler que ele terá um nome que há de ser revelado. Ficamos por aqui. Na próxima semana, se Deus quiser e permitir, teremos mais estudos e estamos completando o livro de Apocalipse. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, fique na graça do Senhor Jesus Cristo. Se não for inscrito aí, se inscreva no canal, participe conosco. Até o próximo vídeo.